Olá, tudo bem por aí? Tenho presente para você. De vez em quando a gente chega aqui com presente, não é? Esse é um presente que a Novo Tempo lhe oferece com muito carinho. Tem criança aí me assistindo agora? Ou você tem criança em casa? Olha aqui esse presente maravilhoso. A revista Superlupa, A Volta ao Mundo em 7 dias. Preparada especialmente para os nossos filhos, nossos menores, a fim de que eles sejam orientados desde cedo no caminho do Senhor. Se você desejar essa revista, é só pedir que a gente lhe manda, tá bom? Observe aí a informação que está na sua tela, faça contato com a gente. E essa revista linda, ilustrada, quadrinhos, tão maravilhosa, com ensino tão instrutivo, vai chegar para você que é criança ou para os seus filhos, e a gente tem certeza que vai ser uma bênção aí na sua casa. O texto bíblico para hoje, Evangelho de Mateus, capítulo 18, leia o verso 4. Está escrito assim: Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Portanto, disse Cristo, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Para a gente entender um pouquinho o contexto, a Bíblia diz aqui nos versos anteriores que os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? E aí Jesus chamou uma criança e colocou no meio deles e disse: se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Veja que Jesus não diz às crianças para se tornarem como os adultos. Jesus diz aos seus discípulos, que eram adultos, para que se tornassem como crianças. É como se Jesus dissesse assim: olha, as crianças nesse mundo são as que mais se parecem comigo. São aquelas que mais têm as características daqueles que serão os cidadãos do meu reino. Quais são essas características tão especiais das crianças? Eu poderia mencionar algumas. Por exemplo, as crianças geralmente são felizes, são carinhosas, são satisfeitas com o que têm. Elas têm facilidade de perdoar e esquecer. Normalmente as crianças são sinceras, são abertas à aprendizagem. Crianças crescem e a gente também precisa crescer no sentido de amadurecer. Crianças são humildes, elas confiam nos pais. E outro ponto importantíssimo, eu penso aqui que esse é o principal. Crianças, elas são dependentes dos pais. Para entrar no reino de Deus, você e eu precisamos aprender que nós necessitamos depender de Deus. Vida cristã é vida de ligação, de conexão, de união com o Senhor. João capítulo 15, você conhece certamente esse texto. Jesus diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como a videira não pode dar fruto de si mesma, aliás, como os ramos não podem dar frutos de si mesmos, se eles não permanecerem na videira, diz Cristo, assim também vocês, se não permanecerem em mim. Sem mim, diz Cristo, vocês não podem fazer nada. Talvez a virtude mais interessante das crianças, que a gente pode relacionar com a questão do reino de Deus, seja essa: elas são dependentes dos pais. Vida cristã é uma vida de completa dependência de Deus, de permanência nele, porque a nossa vitória vem do Senhor. Deus lhe abençoe. Vamos orar? Pai querido, estamos aqui, Senhor, e te pedimos, ajuda-nos a aprendermos com os exemplos lindos das crianças, sobretudo no que diz respeito à dependência que elas têm dos seus pais, que nós aprendamos a depender do Senhor e viver por tua graça e pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém.